Hoje nós estamos aqui com meu grande amigo André Heller. O André estudou comigo direito na São Francisco, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui em São Paulo, foi meu guia da cidade. André, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar aqui bater um papo com a gente. Fala um pouquinho de você, já falei que você fez direito então comigo na São Francisco, mas tem mais coisa aí, né? Isso. Oi, Alex, tudo bem? Bom dia, gente. Para mim é uma alegria estar aqui. Eh, Bem, antes do direito, na verdade, eu sou formado em jornalismo pela ECA, na USP. Do jornalismo, fui repórter mesmo, trabalhei um tempo como repórter, cheguei a ser correspondente em Porto Alegre, voltei para São Paulo, trabalhei em redação, e aí fui fazer direito, então sou formado em jornalismo e direito. Mas hoje eu trabalho nem com jornalismo nem com direito, eu trabalho com análise de dados de redes sociais voltado para política. Então, trabalho numa empresa que chama Bytes, lá eu sou diretor adjunto, e nosso objetivo lá é informar melhor, principalmente empresas, né, que contratam os nossos serviços, sobre tendências de política e tendências de como a opinião pública digital está se movimentando, para modificar e para alterar a política, influenciar a política no dia a dia. Então, essa intersecção aí entre política, redes sociais, opinião pública é o que interessa muito pra gente, e eu uso o que eu aprendi no jornalismo e no direito para isso, mas não é nem exatamente direito, nem jornalismo. André, seja super bem-vindo. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Obrigada por ter topado o convite. Queria te perguntar, então, assim, logo de cara, pensando nessa sua intersecção de formação e nessa sua atuação de mercado, eh, a gente tem visto as implicações da atuação dos políticos nas redes sociais nas últimas eleições no mundo, né, as implicações que isso tem trazido. Num cenário Brasil, pensando que a gente está num ano de eleição, é possível fazer política sem utilizar as redes sociais? Isso é uma coisa que a gente vem falando já tem uns 4, 5 anos, assim, né. Eu lembro que, em 2018, especialmente, 2018 vocês vão lembrar. Hoje em dia, muita gente vai dizer que, já era tudo previsível o que ia Hum. acontecer, mas assim, se a gente for um pouco honesto mesmo, a gente vai dizer: "Gente, ninguém imaginava tudo que ia acontecer de 2018 para cá". Eu estenderia até 2013, inclusive. Tudo que aconteceu de 2013 para cá foram coisas que deixaram os cientistas políticos, eh, de cabelo em pé e sem saber exatamente como reagir a tudo, porque é muita informação nova. Então, mas lá em 2018, lá na Bytes, a gente estava, avisando, desde o início que a eleição de 2018 seria uma carnificina de fake news, foi até um termo que o meu chefe, o Manuel Fernandes, usou na época, e que as redes sociais iam impactar as eleições como nunca. A gente se apoiava no que já tinha acontecido em outros lugares, já tinha acontecido, nos Estados Unidos em 2016, no Brexit na Inglaterra foi muito importante, e a gente via que no Brasil as redes sociais já vinham, esquentando o debate nos anos anteriores a 2018, que em 2018 não daria para fugir disso. Tinha alguns candidatos que ainda insistiam em fazer uma campanha muito tradicional, quase não tinham presença em redes sociais, e confiavam na força dos partidos, no dinheiro de campanha, no uso de máquina pública para poder se promover mesmo e chegar num grande resultado nas eleições presidenciais. O melhor exemplo disso foi o exemplo do Geraldo Alckmin, que hoje, inclusive é cotado a vice, né, mas que na época era um candidato fortíssimo, com apoio de partidos, e que terminou as eleições com 5%. Enquanto um candidato como Jair Bolsonaro, que não tinha nenhum apoio de partido, quase não teve partido e conseguiu um partido nanico ali, foi crescendo só com base em redes sociais para ganhar eleições, com a força que ele ganhou, né, com a quantidade de votos que ele teve, Uhum. com 50 e poucos por cento dos votos ali no segundo turno. Então a gente vê como que redes sociais realmente, muda, o cenário eleitoral, e aí a gente viu com o Bolsonaro, e a gente falou isso no inicinho de 2019 lá na Bytes, que tinha uma outra novidade, que era o governo via, a gente chama de governo via Twitter, inclusive. Era o governo via redes Uhum. sociais. A gente está numa realidade em que não só a campanha é feita pelas redes sociais, como
decisões administrativas são tomadas nas redes sociais, por causa dos comentários das pessoas, pressionando para que alguém vote de um jeito, vote de outro. O Bolsonaro, no início do governo, a maior parte dos ministros que ele nomeou primeiro no Twitter e depois que foi para o Diário Oficial. E aí você vê como que aquilo ali ganha uma força. E é até uma discussão do direito, né? Que o Alex talvez saiba até melhor do que eu, mas é até uma discussão do direito de qual que é se, por exemplo, um presidente poderia bloquear alguém Uhum. nas redes sociais, porque afinal de contas as redes sociais estão definindo política pública, se Uhum. isso não seria também um abuso, bloquear pessoas em redes sociais. eh, Se que tipo de efeito pode ter uma declaração de um agente público em redes sociais, já que aquilo ali já modifica as expectativas das pessoas, altera mercado, Uhum. e às vezes ele tá lá avisando antes no Twitter do que sai no Diário Oficial. E inclusive coisa que sai no Diário Oficial e o presidente chega e depois cancela pelo Twitter, né, avisa e fala assim: "Ah, saiu no Diário Oficial, mas já pedi para cancelar, porque não concordo com isso e acho um absurdo". E então, realmente, não muda só a eleição, não muda só o jeito de fazer campanha, mas muda completamente, inclusive, o jeito de governar. A gente está Uhum. vendo agora também, no cenário externo, né, o quanto que a briga, aí nessa guerra da Ucrânia, né, na invasão da Rússia na Ucrânia, como que essa briga nas redes sociais também tem sido relevante, para angariar apoios, firmar qual narrativa é a narrativa verdadeira. O Uhum. presidente da Ucrânia vai para as redes sociais, posta vídeo ao vivo para falar: "Eu tô aqui resistindo", e conclamar as pessoas a resistirem com ele. A Rússia, ao mesmo tempo, eh, disseminando informação pelos veículos oficiais, mas também pelas redes sociais, pra dizer, o que eles acham o que eles querem fazer na Ucrânia, o que eles acham que as pessoas deviam tomar como verdade. Essa briga é uma briga que veio para ficar. A gente está vendo que agora até as guerras são nas redes, quanto mais as campanhas eleitorais. E aproveitando que você falou aí de guerra, e antes, no comecinho você falou de carnificina, de fake news, queria que você só frisasse um pouco mais o papel das fake news, que me parece realmente impossível a gente dissociar hoje fake news de governo e de redes sociais, né? Então, se o governo está sendo feito muito com base nas redes sociais, e as redes sociais são povoadas de fake news, como que fica esse cenário? E como que está sendo esse cenário nos últimos anos? Isso é interessante, né, porque e aí eu lembro um pouco das discussões que eu tinha lá na faculdade de jornalismo. Primeiro que essa definição de fake news é óbvio que é uma definição bem difícil. E aí a Uhum. gente tem alguns estudos, especialmente nos Estados Unidos, que é onde as pessoas tiveram algum tempo a mais para se debruçar por isso, e eles foram obrigados a fazer isso por causa da eleição do Trump, eh, que mostram que tem algumas formas de desinformação que não é só a notícia falsa, né, não é só chegar e falar que aconteceu algo que não aconteceu, mas que, levam as pessoas a se desinformarem de alguma maneira, porque dão um contexto errado, porque são enviesadas, porque são, manipuladas de fato, né. E assim, isso obviamente o jornalismo sempre teve falhas, o jornalismo sempre publicou notícia enviesada, notícia mal apurada, informações que, depois se provavam falsas. O jornalismo sempre fez isso. Mas a gente tem uma diferença, que é gente fazendo isso de forma, primeiro que qualquer um pode fazer isso hoje, então qualquer Uhum. um pode começar isso e não vai passar por o que a gente chamava de gatekeeper, né, o porteiro da informação, Uhum. aquela pessoa que em tese, estava ali justamente para ser esse porta-voz do público, do interesse público, para definir qual informação é relevante ou não. E às vezes as pessoas podem começar do nada e tem máquinas mesmo, grandes máquinas de desinformação, Uhum. que trabalham inclusive com inteligência artificial, né, com robô, para poder espalhar essas informações. Mas o maior problema disso e que eu acho que às vezes a gente não as pessoas estão muito preocupadas com a quantidade de informação falsa, com a quantidade de desinformação,
mas a gente se esquece que a gente também tem mais informação de qualidade do que nunca, né? Uhum. As Uhum. pessoas nunca tiveram acesso a tanta informação boa quanto elas têm hoje. O problema é que as pessoas perderam mesmo, tipo, tem um problema de credibilidade, porque as pessoas não sabem mais em quem confiar. E elas não Uhum. confiam mais em instituições em que antes elas confiavam. Antes elas confiavam na imprensa, em algum Uhum. jornal, pelo menos em algum jornalismo profissional, em alguma TV, mesmo que Uhum. ela não gostasse de todas, desconfiasse de alguma, mas tinha alguns jornalistas em quem elas confiavam, em quem elas confiavam em alguns partidos políticos, confiavam em algumas empresas, talvez, em algumas instituições, eh, que você pelo menos sabe o mecanismo, pelo qual essas instituições tomam decisões. Uhum. Na igreja, talvez, no Ministério Público, algumas instituições que as pessoas confiavam. E hoje em dia parece que as pessoas deixaram de confiar nessas instituições, e aí elas buscam pessoas da própria confiança que também são repassadores de informação. E Uhum. aí, eu costumo para explicar como a desinformação acontece, né, eu costumo dar o exemplo da minha mãe, que às vezes ela vira e fala: "Pô, André, eu recebi isso daqui no WhatsApp". Uhum. E aí eu falo assim: "Mãe, pô, provavelmente não é verdade". Aí ela: "Mas quem me passou foi a fulana. Tipo, eu Uhum. conheço ela há Uhum. 30 anos, ela é minha amiga, por que que ela me passaria um negócio que não é verdade?". E aí eu tenho que explicar: "Mãe, provavelmente ela achou que é verdade, mas alguém passou pra ela e e ela não Uhum. sabe de onde veio. Uhum. Ela tá confiando em alguém que ela não devia confiar". A minha mãe aprendeu, eu ensinei pra ela a que toda vez que ela tiver primeiro que ela a desconfiar de tudo que passa no WhatsApp. Sim. Uhum. Depois, toda vez que ela tiver alguma dúvida: "Mas essa informação aqui, não posso confiar mesmo?", manda pra mim, que eu ajudo. Só que é óbvio que eu não posso fazer isso com a mãe de todo mundo e nem todo mundo tem tempo pra fazer isso com os pais, e às vezes as Uhum. pessoas brigaram com os pais por causa de política nos últimos anos, também não os pais não vão procurar por causa Uhum. disso. Mas um dos problemas que a gente enfrenta é justamente esse problema de credibilidade. A gente Uhum. precisa pensar em como, as pessoas, vão voltar a acreditar em algumas instituições confiáveis ou pelo menos em pessoas confiáveis, e não só confiáveis porque você conhece, mas confiáveis porque sabem do que estão falando, né. Uhum. Sim. E é interessante isso que você fala das instituições, né, porque me parece que tem a ver com o que você falou antes do Twitter e dos presidentes governando pelo Twitter, né, enfim, né, que é uma coisa que é a informação vir direto da fonte. E aí é uma fonte PF, não é uma fonte PJ mais, né, então não Isso. é uma Uhum. fonte que passa por um crivo, por uma, né, avaliação. E a gente tem dito muito isso, né, até quando você pensa a história do jornalismo, né, você passa pelo, jornal impresso e aí pelo rádio, pela televisão, em todos esses meios você tinha grandes instituições que, claro, que estavam passando ali informação mediada por interesses ideológicos, isso sempre aconteceu, né, acho que sim, mas isso era um pouco mais centralizado e tinha um filtro maior. O que a gente vê hoje é algo totalmente descentralizado, então é como se você tivesse milhões de vozes dissonantes aí, né, e aí as pessoas realmente ficam perdidas nesse mar aí, né. E aí, eu gosto sempre, André, de falar, a gente conversa muito com os alunos lá no ateliê, e enfim, é uma discussão entre nós que a gente traz sempre, qual que é o papel dos dados nisso tudo, né, porque a gente sabe que os nossos dados, eles são usados para que esse tipo de fake news caia exatamente para quem tem que cair, vai cair na sua mãe, não vai cair em você, nem em mim, né, porque a gente É. tem uma estrutura de dados, que a gente dá ali nas nossas redes e nas nossas interações virtuais que vão fazer com que certas coisas cheguem e outras não. Olha, assim, boa parte eu não gosto muito de fazer terrorismo sobre os dados que a gente está passando nas redes, mas, eh, às vezes a gente acha que tem um grande complô para nos enganar e roubar nossos dados e tentar empurrar pra gente coisa que a gente não gosta. Eu costumo até responder que eu falo assim: "Gente, geralmente os dados que eu entrego, me trazem coisas que eu gosto". Hoje em dia, os links patrocinados pra mim, assim, aquelas publicidades que aparecem pra mim, todos os dias ali no Facebook, por exemplo,
quase sempre me oferecem produtos que eu gostaria de comprar, sabe? Tem Uhum. camisa do Cruzeiro toda semana ali, e se eu pudesse eu compraria toda semana. Eu acho que eu sou o único que ainda compra a camisa do Cruzeiro toda É, semana. Não, ainda mas existe esse assim, time? é, mas assim, eu me interesso por aquilo. Então assim, a gente tem que começar a pensar que o, a inteligência artificial, as máquinas, elas são nossas aliadas, mas que a gente tem que saber como manejar bem os nossos próprios dados quando a gente dá acesso a eles, né? Então, uma das coisas mais básicas, que é isso já era uma coisa que o pessoal do jornalismo de tecnologia falava há muito tempo, né? Que a mentira mais contada na internet é li e aceita os termos de serviço. Uhum. Ninguém lê e aceita os termos de serviço. Sim. E ali, em geral, você consegue, hoje em dia, pelo menos, com empresas mais sérias e por causa da regulação, porque os governos já estão pressionando as empresas para terem uma regulação mais dura mesmo, né? Para que as empresas abram mais como elas usam esses dados. Hoje em dia, você vai ler aquilo ali, você consegue controlar um pouco o nível de acesso eh, aos dados que você dá. Uhum. Então, você consegue controlar para dar os dados para te oferecerem publicidade, que dados Uhum. você libera, você consegue controlar que dado é público ou que dado é só para amigos, e esse tipo de coisa é muito relevante, ou até mesmo que tipo de informação aparece para você. Você consegue, no Twitter, por exemplo, você consegue tirar palavras do feed, assim, se falarem, sei lá, tô cansado de ler sobre guerra na Ucrânia. Eu Uhum. escrevo lá Rússia e Ucrânia, e se falarem sobre isso, eu não vou ler, porque eu não Uhum. quero ler mais. Esse tipo de controle que você tem sobre os dados que aparecem para você e os seus próprios dados, você tem que aprender a exercer. Só que isso é realmente um aprendizado, leva tempo, você gasta um pouco de energia nisso, e você precisa realmente educar as pessoas para essa nova realidade virtual, né? Uhum. Não é algo que as pessoas nascem sabendo, apesar de hoje em dia a gente ver as crianças, as pessoas mais a geração Z já, tipo, Uhum. trata isso com muita tranquilidade. Uhum. Aliás, uma das redes sociais que, faz coisas incríveis com dados pessoais, né, é o TikTok. A gente nem sabe como funciona o algoritmo direito, mas assim, você vê 10 minutos de vídeos que você gosta no TikTok e só aparece coisa que você gosta. É até um Sim. pouco perigoso de ficar tempo demais ali, né. O Uhum. Uhum. pessoal ficar 2, 3 horas, 4 horas no TikTok e nem perceber, porque só vai aparecendo coisa que você gosta. Sim. Mas é o tipo de coisa que realmente você tem que aprender a controlar, Uhum. aprender a ver coisas diferentes se você quiser receber informação diferente, Uhum. aprender a procurar informações confiáveis fora do que você está acostumado, ensinar mesmo os algoritmos, a te entregarem aquilo que você mais precisa e que você mais quer. É difícil, dá trabalho e, óbvio, também tem um trabalho aí das pessoas de pressionarem as empresas e de pressionarem os governos para que façam regulações melhores, para que fique mais claro como esses dados são usados. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados foi um grande avanço, né, mas ainda tem Isso. muito que melhorar com certeza aqui no Brasil, né. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante essa certeza de que o dado é da pessoa, né, de que o dado pessoal é dessa pessoa, mas óbvio que ainda tem muita coisa para fazer a partir dela, né. Você ainda não sabe exatamente, eh, como ela vai ser regulamentada, para saber como as empresas vão ser punidas. A maior preocupação dela ainda é uma preocupação com vazamento de dados, que eu acho que é uma preocupação legítima, Uhum. e também de informar as pessoas como os dados são usados. Mas não adianta muito você informar as pessoas como os dados são usados se as pessoas continuam clicando no "li e aceita os termos" sem ler e aceitar. É óbvio que, tipo, ninguém vai ler com paciência tudo aquilo, e as empresas também precisam aprender isso, né, a Uhum. Uhum. explicar de forma um pouco mais simples, mesmo que não seja tanto no detalhe, mas de forma mais simples, como funciona nosso algoritmo, como funciona nosso tratamento de dados. Isso pode ser muito mais útil do que ficar, realmente explicando ponto por ponto em 30, 40 páginas de termos de serviços. Sim. E aí eu acho só queria fazer um comentário, porque eu estava ouvindo o André falar, e pra gente que trabalha com texto diretamente, né, e com adolescentes, majoritariamente,
o que a gente tem visto acontecer, e aí eu não acho que é uma realidade só nossa, de vestibular e nem só de adolescentes, mas é uma realidade que tem sido cada vez maior, né. O que a gente tem visto acontecer é uma superficialização de tudo, assim, né. Porque esses conteúdos das redes, eles são conteúdos que vêm o filtro do filtro do filtro. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é essa questão de que a pessoa vai procurar pessoas que ela considera autoridades que vão filtrar a informação para ela. Então Uhum. ela não vai nunca direto na fonte, ela vai pegar isso sempre de alguma maneira mastigado, ou isso vai ter passado por alguém. E essa informação ela vai virando um grande telefone sem fio, assim. E aí quando ela chega de uma maneira muito superficial, e às vezes não é que ela seja falsa, mas ela já tá tão despida É. daquela, né, daquela profundidade da fonte, que a gente não consegue nem mais aproveitar o que tem de melhor naquela informação, ou naquilo que chega, né, naquele conteúdo, assim. Então, eu acho que, 2 coisas que você falou que eu acho que são importantes aí. Uma é a gente pensar nessa alfabetização digital, ou nessa Uhum. educação para o uso das redes sociais, porque foi algo em que a gente foi inserido de uma maneira abrupta, rapidamente. Cada hora aparece uma rede social diferente, que tem um algoritmo diferente, que tem um uso de dados diferente, e a gente não é realmente educado para isso. E aí a escola, inclusive, enquanto instituição, tem até uma aversão à rede social, né. Sim. É como se a rede social fosse uma grande inimiga, né. Os professores, eu vejo muitos dos professores bravos que: "Ah, agora eu vou ter que ter um Instagram, então eu vou ter que ter um YouTube para eu conversar com os meus alunos, porque senão eles não vão me ouvir", porque eles preferem ouvir as pessoas da internet do que me ouvir, né. Então, há quase que uma inimizade colocada aí, em vez de ter uma educação para isso. Sim. Que eu acho que é super importante, é fundamental e não tem como a gente brigar com a realidade é essa, né. É. E vê só, tem muita gente que acha assim, né, ah não, por exemplo, a gente estava falando de política antes, né. Ah, eu deixo de acreditar, por exemplo, no que os jornais estão falando, porque eu vou lá e vejo o que o próprio Bolsonaro falou. E ele é a fonte primária, né, ele é a fonte do que o governo está fazendo isso. Uhum. Só que a gente e no jornalismo a gente aprende isso, mas os adolescentes também precisam aprender desde cedo, que é você tem que desconfiar até quando a fonte é uma fonte oficial, né. A gente tem que pensar que a autoridade, ela tá ali por algum motivo e tem uma utilidade para que ela seja autoridade, mas que ela também tem uma formação por trás, ela tem um conhecimento de mundo que é próprio dela, e pensar por que que o que motiva aquela autoridade a dizer tal coisa. Quando é uma informação sobre o governo, é óbvio que tem informações do governo que você precisa ver o que o governo está dizendo. Mas pode ser que o governo não queira que alguma informação apareça. E você tem que questionar isso. Por que o governo ia querer? Então, às vezes, um jornalista fala uma coisa e vai lá o presidente e fala assim: não, não, isso é mentira. E aí você vira e fala: tá, mas o presidente quer que essa informação apareça? O normal talvez seja ele dizer que é mentira. E aí você, às vezes, precisa desconfiar mesmo de uma informação que parece uma informação primária, né. A gente tem que estar sempre, eh, tendo esse trabalho aí quando a gente recebe informação. Receber informação não pode ser um negócio muito passivo, tem que ser também, sempre, algo que coloca uma pulga atrás da orelha, que faça a gente desconfiar para construir a melhor informação, para construir o que que eu faço a partir daquela informação. Não tem problema nenhum seguir as pessoas que você gosta, não tem problema nenhum seguir, gente que inclusive pensa muito diferente. Durante a pandemia eu segui, tipo, eh, infectologista americano, gente que eu nem daqui a 3 anos, se Deus quiser, eu vou olhar e vou falar assim: "Por que que eu sigo essa pessoa? Eu nem lembro mais de pandemia". Mas assim, e também gente que era contrária, assim, questionava coisas que só que eu seguia isso e não ficava entrando na onda, né. Tem hora que você olha e você Uhum. fala assim: "Pô, de onde está vindo essa informação, né? Por que que isso interessa para essa pessoa?". É inclusive importante a gente buscar, né, visões divergentes da nossa, saber quais são as argumentações, né, o que que as pessoas estão pregando, como é que elas estão falando, né. Não sei. O que você acha, Alex? A gente podia pensar aí em alguma coisa para esse ano de 2022, né, eu acho que o Alex falou o André falou, né, acho que coisas aí importantes para a gente pensar como lição de casa no ano Sim, eleitoral com aí. certeza. Então acho que a gente podia fazer uma reflexão final aí nesse sentido, assim, o que que a gente pode pensar
num ano eleitoral, considerando tudo isso que ele falou e esse contexto que a gente está vivendo aí, de analfabetismo digital e redes sociais e dados e tudo. Eu acho que primeiro saber, né, que não é uma tarefa fácil, igual o André falou. A gente não nasce sabendo, não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a rede me levar, a rede leva eu, que o negócio não vai dar certo, né? A gente acabou não citando, mas tem um termo que é muito utilizado, que são das bolhas digitais. A gente Uhum. acaba, então, criando esses algoritmos para nos satisfazerem, realmente nos satisfazem, muitas vezes nos trazem grandes benefícios, por exemplo, saber em primeira mão da nova camisa do Cruzeiro antes mas muitas vezes nós acabamos então replicando ideologias muito fixas, e como diria o Nietzsche, né, afastai de mim as pessoas com cabeça fixa, eh, que acabam nos retirando muitas vezes das informações, da realidade, da diversidade de opiniões, que no fundo é o nosso grande objetivo aqui nesse podcast. E eu queria até agora passar a bola para o André para ele fechar, porque no primeiro episódio a gente falou sobre dessensibilização das pessoas devido ao excesso de informações, e a gente falou bastante de rede social. Eu queria que você fechasse também falando um pouco sobre como, eh, há um impacto desse excesso de informações, notícias falsas e verdadeiras se entrecruzando e a gente às vezes nem sabe como, e como que isso dessensibiliza, às vezes, até para a política, como que isso faz com que crie um desgosto político, um ódio à política, para citar a nossa querida Hannah Arendt, e como que isso está dando, né? Não, você citou a Hannah Arendt, que para mim é uma grande referência teórica também, né, e assim, é bom lembrar, e aí citando isso que você falou da bolha, né, pra Hannah Arendt, ela sempre trabalha com a ideia de alteridade, né, tipo, ela fala inclusive em pensamento alargado, em como que você, a pessoa existe no reconhecimento do outro, né, ela passa a existir quando, alguém, eh eh, está ali presente e a pessoa pode interagir com essa pessoa. Então, a gente tem que lembrar que as redes sociais, elas são uma grande ferramenta e a internet, ela é uma grande ferramenta, de acesso à informação e de realmente reconhecer o outro, de buscar o outro, Uhum. de saber informações que você não está acostumado, de entender, eh, visões múltiplas de mundo, visões, diversas, entender que você não está sozinho no mundo, que você não é uma ilha no mundo. Eh, eu acho que a gente ficou isso, ficou algo muito forte durante a pandemia, né, quando a gente começa a perceber que quanto que as nossas ações impactam os outros, até num nível mais, no nível de, risco à vida mesmo. Uhum. E só que, no entanto, ainda há uma possibilidade, mesmo com tanta interação, e a gente estando em interação o tempo inteiro com gente do mundo inteiro, ainda há a possibilidade da gente se fechar em círculos em que o outro é cada vez mais parecido comigo mesmo, né. Uhum. Então, Uhum. esse tipo de eh, essa busca por se afastar disso, de que, na prática, essas ferramentas poderiam ser ferramentas para alargar o pensamento mesmo, virem, ferramentas de só se reconhecer no espelho, de buscar aquele que é igual a você, realmente é um risco que a gente corre, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu acho que, realmente é um trabalho que a gente precisa fazer. E sobre a sensibilização que você perguntou, né, de informação, quantidade de informação, é muito óbvio que às vezes, justamente por isso, a gente acaba, a gente é tão exposto mesmo a tanta coisa que a gente acaba não conseguindo perceber nuance mais. A gente Uhum. não consegue mais perceber diferença entre uma notícia enviesada, de uma notícia completamente falsa, de uma notícia que, sei lá, foi um erro, a pessoa, eh, não intencionalmente cometeu um erro e por isso, a notícia não ficou completa, não ficou completamente verdadeira. E essa desensibilização também é muito perigosa pra gente, porque a gente começa a igualar erros, falsificações, Uhum. manipulações, como se fossem tudo a mesma coisa. Então, um dos trabalhos que a gente tem que fazer mesmo é
começar a tentar entender mesmo até a gênese da desinformação, sabe? Tipo, que tipo de desinformação é essa? A quem interessa esse tipo de notícia? Antes de sair brigando com todo mundo, é, porque, sei lá, você discorda daquilo, às vezes você só discorda mesmo, você discorda, mas a pessoa tem direito de ter aquela opinião. E às vezes não, Uhum. ela tá querendo ativamente desinformar as pessoas. Sim. Então a gente tomar esse cuidado mesmo, para não tomar todo mundo que tá falando com você, todo interlocutor, todas as pessoas com quem você interage nas redes, como pessoas desonestas, totalmente desinformadas, e isso acabar te isolando mais do mundo do que te conectando com o mundo, que é, no fim do dia, o propósito dessas ferramentas, mas a gente precisa aprender a usar bem. Com certeza. E você tá falando isso, eu tô pensando aqui, né, o quanto que a gente, de fato tá promovendo um diálogo, e aí tem essa coisa do falar com alguém, né, e o quanto a gente tá promovendo uma série de monólogos concomitantes, que é o falar para, né. Tá todo mundo falando para alguém, mas ninguém tá falando com ninguém. Eu acho isso um grande risco do nosso momento mesmo e das redes. Então isso que você tá falando é super importante, acho que é uma lição não só para 2022, que é um ano eleitoral, em que a gente vai passar, claro, por uma avalanche ainda maior de fake news aí que vão rolar, muita informação, muitos discursos, né. Mas isso é pra vida, é pra gente se entender enquanto ser humano. A gente vem falando disso aqui em todos os episódios, né, Alex? Sim. É a grande toada aqui do nosso no intuito, né, de a gente tentar chegar também nessas redes sociais e, de alguma maneira, ajudar até na alfabetização e na criação do diálogo digital. Com certeza. André, obrigada, eu amei o nosso papo, achei uma delícia, tenho certeza que todo mundo vai gostar muito dessa nossa conversa, e que vai ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho em, né, como se alfabetizarem aí para usar as redes e tomarem as rédeas mesmo, enquanto sujeitos dessa utilização dessas ferramentas, porque elas podem ser realmente muito positivas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal, foi ótimo. Muitíssimo obrigado, André. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Se ainda não está seguindo, segue aqui a gente, que toda Isso. semana nós temos programa novo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um beijo, gente, até a próxima.